Bora falar de futebol? A melhora da defesa do Palmeiras é nítida e ser menosprezada de maneira bem rasa ao dizer o seguinte: são só 3 jogos, é pouca coisa, ou os adversários não tinham ataques tão fortes, então essa combinação de tabela ajudou. Não é bem a melhor análise, tá? É bastante rasa e eu vou fazer algumas comparações, inclusive vou lembrar a temporada, não vou falar só sobre o Campeonato Brasileiro, mas enfim, tudo isso você vai escutar, entender e assistir ao longo desse vídeo para perceber que essa melhora defensiva do Palmeiras não deve ser tratada com menosprezo ou desdém. Ela é bastante significativa e num momento bem decisivo da temporada. Bom, antes de mergulhar em todos os dados e analisar a fundo o tema do vídeo, claro que eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Quero chegar a 100 mil inscritos logo aqui no YouTube, então clica no botão inscrever-se aqui embaixo se você ainda não é um inscrito, para me dar essa moral. Espalha o canal do Fragoso pra galera, para todo mundo se inscrever. Aproveita também, clica do lado aqui no sininho, esse sininho garante uma notificação. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo com alguma análise envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras, e aí você já recebe no seu celular. Além disso, dá uma moral pro trabalho, clica no like, nesse joinha que tá aqui embaixo, no hype também, 2 ferramentas que mostram pro YouTube que o vídeo é bom e ele manda para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo também sobre o vídeo, elogio, crítica, algo a agregar e debata com a galera, aqui embaixo tem muita gente com ideia boa. Maravilha? Bora pro tema do vídeo, olha só. Para começar, não é fácil passar uma série de jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. Muita gente pode falar, como eu disse no começo do vídeo, não, só 3 jogos sem sofrer gols? Isso aí é tranquilo, isso aí todo mundo consegue. Será? Vou trazer aqui a comparação para você que pode ter pensado nesse argumento para desqualificar essa série, por exemplo. Veja só, o Botafogo ele tem uma série de 4 partidas sem sofrer gols no Brasileirão e só. Quando você olha para o Campeonato Brasileiro, além dessa série de 4 jogos, o Botafogo não conseguiu emendar nem mesmo 2 partidas seguidas sem sofrer gols. Bom, Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, para você ter uma ideia, olhando só para o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não tem nenhuma sequência de jogos sem sofrer gols, nem mesmo uma mínima sequência de 2 partidas. Olhando para o Flamengo, não tem nenhuma sequência de jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro, nem mesmo de 2 partidas. Olhando para o São Paulo, peguei as equipes da parte de cima da tabela, que formam os 5 melhores do campeonato, que tem 20 clubes. O São Paulo tem 3 sequências de 2 jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro, tá? Esses pontos aqui envolvendo apenas o calendário do Campeonato Brasileiro, não o calendário da temporada. Mas para mostrar, e já deu para entender, que não é uma missão fácil embalar 3 jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro, seja qual for a combinação da sua tabela. Eu citei 5 clubes, claro, junto com o Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Flamengo e São Paulo. Mas, até para a temporada do Palmeiras, essa notícia de 3 jogos sem sofrer gols, ela é bem significativa. Ainda mais se você observar o que aconteceu nos últimos meses. E eu vou mergulhar nisso agora. Olha só. Primeira coisa. Antes da gente falar da temporada, muita gente vai falar. Veja só, Fragoso. Criciúma, Cuiabá, Atlético Paranaense. Mesmo você colocando aí as sequências dos times, são 3 ataques fracos. De fato, não são adversários tão fortes ofensivamente. Porém, olha só como pesquisar, observar, buscar dados também é importante para tirar uma conclusão. O Atlético Paranaense, que vem no meio dessa sequência e recebeu o Palmeiras foi visitante no confronto, jogando lá na Liga Arena. O Atlético Paranaense, nos últimos 10 jogos, marcou gols em 9. Só contra o Palmeiras que não balançou as redes. Isso é significativo, certo? Um time que nos últimos 10 jogos só não conseguiu marcar gols contra o Palmeiras mostra que a sequência não era tão fácil como se imaginava. Voltando para a temporada, a única vez que o Palmeiras passou 3 jogos sem sofrer gols em 2024 foi entre o 4º e o 6º jogo no ano.
Tá? E aí, eu vou repetir, eu tô falando da temporada, não só do calendário do Campeonato Brasileiro. Porque quando eu falei do calendário do Campeonato Brasileiro, eu eliminei os jogos que apareciam ali no meio. Olhando para a temporada, o Palmeiras só conseguiu passar 3 jogos sem sofrer gols em sequência entre o 4º e o 6º jogo do ano. Quando venceu o Red Bull por 1-0, empatou com o São Paulo pela Supercopa por 0-0 e venceu o Ituano por 2-0. Depois, só mais algumas sequências de 2 partidas sem sofrer gols ao longo de 2024. Eu vou trazer para vocês. 2-0 contra o Cuiabá e 5-0 contra o Liverpool do Uruguai, lá no começo de maio. Estamos falando de um jogo pelo Brasileirão, outro pela Copa do Brasil. 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto e 0-0 contra o São Lourenço no final do mesmo mês de maio. Um jogo pela Copa do Brasil, outro pela Copa Libertadores da América. E ainda com um adversário, vale destacar, de segunda divisão no meio. Depois vem um 2-0 contra o Vasco e um 4-0 contra o Atlético Mineiro fora de casa, sequência de 2 partidas no meio de junho. E aí sim, 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se for olhar só para o calendário do Campeonato Brasileiro, como eu fiz no começo do vídeo, o Palmeiras tem uma sequência lá no início de 3 jogos sem sofrer gols contra Flamengo, São Paulo e Cuiabá, lá em abril. Mas não vamos falar de abril agora. Vamos falar justamente do que eu trouxe em relação a ser uma notícia muito importante esses 3 jogos sem sofrer gols, olhando para a temporada nos números recentes. Veja só, do meio de junho para cá, depois de conseguir passar ileso contra Vasco e Atlético Mineiro 2-0 e 4-0, foram 18 jogos em sequência antes desses 3, Cuiabá, Atlético e Criciúma, que o Palmeiras ficou sem sofrer gols. Dentro desses 18 jogos, o Palmeiras tomou gol em 14 deles. Só saiu ileso de 4 partidas. Contra o Corinthians, 2-0, contra o Bahia 2-0, contra o Cruzeiro 2-0 e contra o Flamengo 1-0. Olhando para a temporada, o Palmeiras, antes dessa sequência de 3 jogos sem ser vazado, passou 18 sem uma sequência de 2 jogos sem ser vazado, tomando gols em 14 desses 18. Veja como esse número é significativo. E em meio a esses jogos, muita gente pode falar: bom, Fragoso, você falou aí do Atlético Paranaense, tá bom, mas nessa sequência o Palmeiras não tomou gol do Criciúma e do Cuiabá. Esses ataques são realmente muito fracos, passam sequências de jogos sem fazer gols. Então, é uma sequência que dá pra gente relativizar. Veja só, olhando para o próprio Palmeiras não sofrer gols nesses 3 jogos, tendo aí 2 adversários que realmente não têm ataques tão poderosos, quando você olha para o próprio Palmeiras nessa sequência de 18 jogos aí, em que só não sofreu gols em 4 deles, você vai identificar adversários até mais frágeis do que o Criciúma, por exemplo, que fizeram gols no Palmeiras. O Palmeiras sofreu gol do Atlético Goianiense dentro de casa, é o pior time do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sofreu gol do Vitória no Allianz Parque. E não foi um gol só, foram 2. O Palmeiras sofreu gol do Red Bull dentro de casa, equipe que luta contra o rebaixamento hoje. O Palmeiras sofreu gol do Juventude, que é uma equipe que, nesse momento, está ali na primeira colocação da segunda metade da tabela, mas também não é uma equipe de um ataque poderosíssimo. Sofreu gol dentro de casa. Mas pode excluir o Juventude da conversa. Pode ficar aí com o Atlético Goianiense. Pode ficar aí com o Red Bull Bragantino. Pode ficar aí com Vitória. Fora de casa, o Palmeiras sofreu gols de Grêmio e Fluminense dentro dessa sequência. 2 equipes que lutam contra o rebaixamento, que de fato melhoraram seus rendimentos em um dado momento da competição, conseguiram elevar o número de pontos, o Fluminense principalmente quando o Mano Menezes chegou. Mas veja só, quando o Palmeiras sofre gol do Grêmio, naquele momento o Grêmio vinha muito mal ofensivamente. Em uma série de 8 jogos daquele período,
o Grêmio marcou 2 gols só em um time, no Palmeiras, no empate por 2-2. Ele marca um gol no Fluminense e um gol no Atlético Goianiense naquela sequência de 8 jogos. Não marca nos outros 4 jogos, ou melhor, não marca contra Fortaleza, Internacional, Juventude, Cruzeiro e São Paulo, uma série de 9 jogos, não de 8. Ou seja, sofreu o gol de uma equipe que não estava oferecendo muito perigo, muito risco a muitos adversários ali naquele momento. O Fluminense, veja só, o Fluminense vinha de uma série de 10 jogos em que só havia feito gols em 4 partidas. Contra Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá, estou falando de 3 equipes aí da parte de baixo da tabela, e o Internacional. Nos outros 6, não havia conseguido colocar a bola na rede e fez gol contra o Palmeiras. Então assim, quando você analisa e percebe que o Palmeiras, daquele momento, tomou gols de equipes mais frágeis ou de mesmo nível, de mesma oferta de perigo dos adversários dessa sequência, Atlético Paranaense, Criciúma e Curitiba e Cuiabá, você percebe que é uma melhora nítida e que precisa ser destacada e não pode ser menosprezada. E essa melhora acontece porque o sistema da equipe melhorou. O Palmeiras é uma equipe que, nesses 3 jogos, passou a se impor com menos perda de posse de bola, começou a construir com mais qualidade, empurrar o adversário mais para trás e, com isso, assustar mais o seu adversário, obrigando o adversário a se preocupar mais em se defender e se sentir menos à vontade para atacar. Uma equipe que se desfaz menos da bola, que perde menos a posse da bola, tanto no meio campo quanto no ataque, ela vai dar menos oportunidades para o adversário construir e se tornará uma equipe mais segura defensivamente. Um time que ataca bem costuma se defender bem, porque ele consegue manter a bola o mais longe possível do gol. Se ele ataca bem, ele está chegando ao momento de conclusão da jogada, ele está chegando dentro da área, ele está fazendo gols, ele está obrigando o goleiro a defender e colocar a bola para escanteio. E com isso ele vai ganhando tempo de bola rolando e bola parada, com a bola sob a sua posse. E tirando a oportunidade do adversário de construir, de criar e de finalizar. Então a melhora no sistema, ela é, por mais que eu vá fazer aqui um trocadilho, sistêmica. Se você melhora o seu ataque, você melhora a sua defesa e vice-versa. Porque tudo está interligado. Quem não assistiu ao vídeo do ataque do Palmeiras, mais inteligente, mais rico, que eu publiquei ontem, assista. Vai se surpreender com os números, eu tenho certeza. Que mostram e provam que o Palmeiras hoje constrói muito melhor, cria muito melhor, e por isso é muito mais eficiente nas jogadas, eficaz nas finalizações, portanto mais perigoso, portanto assusta mais o adversário, portanto faz mais gols e, portanto, acaba se defendendo melhor. Ou precisa se defender até menos do que antes precisava. Isso significa que o Palmeiras defensivamente não está sofrendo nada? Claro que não. Ao longo de 90 minutos, 1, 2 escapadas, 3, mesmo uma equipe que se defende bem, vai perceber o adversário encaixar. E aí, claro que entra muito mérito do Everton, que é um goleiro que nos momentos em que o Palmeiras realmente precisa, depois de um Campeonato Paulista em que ele oscilou, dali para frente, ele voltou à sua grande fase de nível de seleção brasileira e tem sido um diferencial para que, nas poucas oportunidades que os adversários conseguem construir, eles não consigam colocar a bola na rede do Palmeiras. Porque o Everton, que é a última barreira, depois de todas as outras que têm funcionado muito bem, da linha defensiva, a primeira linha defensiva, a segunda linha defensiva, a linha ofensiva que também ajuda na defesa, quando chega no Everton, quando consegue passar por todas essas e não tem sido frequente, ele vive uma grande fase e tem sido decisivo também. Não há dúvidas de que o Palmeiras vive um belíssimo momento na temporada, tanto ofensivamente quanto defensivamente, porque o sistema passou a funcionar bem. O coletivo ampliou a capacidade individual dos jogadores, ampliou a possibilidade de variações de jogadas, tornou o time mais impositivo
e bem menos inseguro. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, quero o seu comentário, o que você tem a agregar, o que você tem a colocar como opinião, divergência, fique super à vontade, elogio, crítica, fique à vontade para escrever seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho para não perder vídeo nenhum que pinta por aqui, clica no like, clica no hype, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo que você conhece, vamos chegar a 100 mil logo. Bora falar de futebol.